Sei que muita gente nos está a ouvir. Sei que muitos habitantes e muita população do concelho de Alenquer está com os ouvidos hoje a sintonizar a Rádio Limite. Não tenham vergonha de entrar em contacto connosco. Basta ligarem o 232-382-668 e darem o vosso testemunho, falarem da vossa terra, divulgarem a vossa terra, porque é para isso que existem estes programas, à descoberta de Portugal. Na hora do adeus, amor, não digas nada. Saber para onde. Mas às amizades jamais se diz adeus. E eu não disse adeus a Alenquer. Hei de voltar lá muito brevemente, com toda a certeza. Alenquer, o concelho de Alenquer, que desempenhou um papel preponderante em cada época, em cada momento da história de Portugal. Desses tempos ficaram vestígios materiais, ficaram lendas, memórias, tradições, que, sendo o património de todos nós, os devemos tratar com muito carinho. Onde vais, dói mais que o teu silêncio. Na hora do adeus. Um arqueólogo de nome Hipólito Cabasso descobriu naquele território objetos polidos no sítio do castelo e de fragmentos cerâmicos junto da chamada Porta da Conceição, que levam a crer ser indícios seguros de uma origem pré-histórica desta vila. No entanto, outros investigadores não são unânimes quanto à origem desta vila, nem sequer quanto às civilizações que aqui tivessem permanecido. Não inventes palavras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres apenas volta atrás, despede-te. Estamos praticamente no inverno, é verdade. Mas também no inverno e em todas as estações do ano se devem fazer passeatas, caminhos, caminhar. Porque caminhar, além de podermos observar a natureza, além de a podermos cheirar e tocar, faz muito bem à saúde. Pois o concelho de Alenquer tem lindos lugares para nós podermos fazer longas caminhadas. Passear pelos campos e pelos montes de Alenquer, fazer os passeios pedestres. E fazendo passeios pedestres, a paisagem estende-se desde o alto da Serra de Monte Junto até às planuras que bordejam o rio Tejo. Serras, montes e vales, matas, campos agrícolas e vinhedos preenchem este amplo espaço, salpicado de aldeias, com as suas gentes, os seus costumes, as suas tradições e o seu património histórico. É um convite a todos os turistas que se faz partindo à descoberta destes cenários, passo a passo, através de trilhos e caminhos, até aos locais mais recônditos deste concelho de Alenquer, de forma salutar e em pleno contacto com a natureza. No final da caminhada, poderemos retemperar as forças, provando a gastronomia local e os excelentes vinhos de Alenquer. Ir a Alenquer, descobrir a beleza dos campos, dos montes, naquele centro urbano, é, na verdade, matar o tempo numa envolvência onde a beleza, a natureza e a arte estão de mãos dadas. De mim, do jeito que eu mereço,
abaixo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Deita-te comigo neste lençol de linho. E falando em passear pela natureza de Alenquer, falamos com certeza dos passeios pedestres. Há, por exemplo, o Carreiro da Senhora. Ao longo de 22 quilómetros, percorremos montes e vales que bordejam a vertente sul de Monte Junto, desfrutando novas perspectivas de paisagens conhecidas, onde os tons outonais dos vinhedos contrastam com o verde que regressa depois das primeiras chuvas. Por trilhos estreitos e íngremes, alcança-se o cimo da Serra de Monte Junto. O sol poente espraia-se sobre o Atlântico, contrastando com a silhueta negra da Serra de Sintra e a calmaria do Mar da Palha. Tempo de regressar. Carreiro da Senhora abaixo, debruçados sobre uma paisagem que se alonga pelos relevos ondulados da Extremadura, mas que daquele ponto se transforma quase numa planície. O Carreiro da Senhora, este passeio pedestre do qual eu estive a falar. Pensar que ainda me queres na hora do adeus. Na hora do adeus. Outro passeio pedestre, a Charneca de Ota. O percurso deste passeio pedestre, a Charneca de Ota, faz-se ao longo de 10 quilómetros e através da maior mancha florestal do concelho de Alenquer. Extensas matas de eucaliptos, sobreiros e pinheiros mansos cobrem um relevo suave, onde os outeiros escondem pequenos brejos, vestígios de uma outra ocupação desta extensa charneca. No sopé do monte, redondo, estende-se a barragem da Chã Alta e uma vasta planura onde o verde se perde no horizonte, transportando-nos por momentos para outros lugares. Outra opção que todos nós temos para dar longas caminhadas, a Charneca de Ota. Amor, nada me diga, saber para quem tu vais faz maior meu tormento. Na hora do adeus, não procures. E depois destas longas caminhadas e de retemperarmos as nossas forças com as bolinhas do Espírito Santo, mais uma vez, doutora Raquel, muito obrigada pelo seu gesto. Um gesto que à distância é tão sublime e tão grandioso. Falamos agora do património edificado. Já falámos no programa anterior de algum património edificado do concelho de Alenquer. Mas há muito mais. Muitos programas seriam necessários para falarmos do património edificado deste concelho, das suas freguesias, das suas aldeias. Falamos, por exemplo, da capela de Nossa Senhora do Ó de Paúla. Esta capela de Nossa Senhora do Ó de Paúla faz parte da paróquia de Cabanas de Torres e está na localidade de Paúla, freguesia de Cabanas de Torres, concelho de Alenquer. Reza a lenda que este monumento terá sido mandado construir por Dom Afonso Henriques no ano de 1147, precisamente após a conquista de Santarém e a quando da sua viagem a caminho de Lisboa. O monumento
Tem por isso uma placa com a inscrição, precisamente, que diz erigida em 1147. Faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Outro património edificado, a Capela de São João Batista. A Capela de São João Batista situa-se na Serra de Monte Junto, na freguesia também de Cabana de Torres, em Alenquer. Foi construída no ponto mais alto da serra, onde mais tarde se iniciou a construção de um mosteiro ou de um convento, mas que nunca chegou a ser concretizado. Está perto de uma outra capela, a Capela da Nossa Senhora das Neves, e das ruínas do mosteiro dominicano do século XIII. Meu Senhor. No dia 24 de junho, dia de São João, realiza-se uma peregrinação desde a localidade de Cabanas de Torres até à capela, onde se realiza uma missa em honra dos peregrinos e do santo mártir, São João Batista. É-lhe atribuída a data de construção cerca do século XIII. Cuida de mim, meu Deus, dá luz ao meu caminho. Falamos da Capela de São João Batista, situada na Serra de Monte Junto. E eu tenho alguém em linha e vou ver quem é. Boa noite. Estou sim. Boa noite. É da Rádio Limite. É sim. Boa noite. Não sei com quem estou a falar. Fala Rui Costa, Alenquer. Está a falar com Celeste Almeida, Dr. Rui. Seja bem-vindo, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que eu tive o prazer de conhecer no museu. Exatamente. Eu sei exatamente com quem estou a falar. Precisamente. Muito bem. Eu não sei, eu disse que tinha todo o gosto em participar, eu estou em viagem. Uhum. Mas, e não consigo aceder ao programa, mas tenho todo o gosto, se quiser, a qualquer hora que combine, fazer algum apontamento. Olha, Soutora, portanto, para os ouvintes, eu estou a falar precisamente com o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Alenquer, Dr. Rui Costa, que eu tive o prazer de conhecer no museu quando estive em Alenquer, ainda há bastante pouco tempo. Eu, por acaso, estava aqui a divulgar já o seu conselho e tinha aqui uma anotação que, quando alguém me ligasse, eu iria perguntar o que é isto do Mar da Palha. Ora, o Mar da Palha. O Mar da Palha, em primeira instância, é um produto comercial, digamos assim. Hoje em dia, o Mar da Palha é identificado em Alenquer como um vinho produzido em Alenquer por uma das nossas quintas produtoras de vinho, que são muitas, nomeadamente a Quinta de Chocapalha. Esta seria a primeira resposta que alguém ia dizer de Alenquer, em primeira instância. Agora, obviamente que há muitos significados, estes nomes não surgem do nada, não é? Claro, não Soutor. Do nada. Mas eu gostava, e vou, até porque a minha disponibilidade não é muita, mas gostava, se fosse possível, de aproveitar este bocadinho de estar em contacto e no ar, para vos dar um bocadinho a conhecer daquilo que é o presépio de Portugal. Faz favor, Soutor. Esse é o meu objetivo, se fosse possível. Precisamente. Ora, efetivamente, não sei se já abordaram esta questão no programa ou no anterior, mas acredito que sim. Mas nunca é demais voltar a falar do presépio que vocês irão inaugurar dia 29. Exatamente, ou seja, portanto, o presépio monumental de Alenquer, certamente que está na memória de grande parte da população portuguesa, pois quando faziam o antigo trajeto para Lisboa, na antiga Nacional 1, toda a gente, na altura do Natal, tinha a oportunidade, portanto, de o ver, ainda que à distância, na bonita encosta de Alenquer, mesmo por baixo das muralhas do antigo castelo. Ora, este presépio, portanto, surge nos anos 60, depois de umas grandes cheias que fizeram com que a população de Alenquer fosse muito afetada e sofresse muito durante um período largo de tempo. E, portanto, por iniciativa da Câmara Municipal, na altura,
aproximado o Natal, lembraram-se de fazer um presépio que pudesse de alguma forma devolver a alegria e acrescentar algum valor à população da Vila de Alenquer. O Sr. deve estar a falar das cheias de 1967. Exatamente, 67. O que eu sei do seu concelho, Sr. Doutor? É fantástico, fantástico. O presépio surge um ano depois, em 1968, e, portanto, desde então até agora, anualmente, durante o mês de dezembro, está em exposição na encosta, como eu referia. Nos últimos anos, a autarquia tem associado, portanto, à colocação do presépio, um evento que se chama Alenquer Presépio de Portugal, que é uma marca registada nossa, do qual constam inúmeras iniciativas de todas as índoles, ou seja, cultural, desportiva, recreativa, lúdica, astronómica. E, portanto, o mês de dezembro, todo o mês de dezembro, até ao Cantar e Pintar dos Reis, que também é uma tradição muito importante de Alenquer e que estamos neste momento a trabalhar no sentido de transformar em património imaterial nacional, em primeira instância. Portanto, é um período fantástico em que visitar Alenquer é uma experiência única, interessantíssima, e onde se pode aprender muito da nossa história, das nossas tradições e daquilo que efetivamente nos demarca dos demais concelhos. O projeto, como vemos do Presépio de Portugal, portanto, foi um projeto que nasceu com algum cariz social, com o objetivo de se apoiarem as famílias mais necessitadas na altura, e ainda hoje o nosso evento é um evento, acima de tudo, de cariz social, ou seja, todas as atividades são gratuitas, normalmente a todas está associada a uma campanha ou de recolha de alimentos, ou de angariação de fundos, ou de recolha de vestuário, cujo principal objetivo é, durante este mês, fazermos campanhas intensivas de apoio às famílias do concelho que hoje, um pouco à semelhança do que passa no país, atravessam muitas dificuldades. Portanto, além de vir a Alenquer e poder visitar Alenquer, todos os seus espaços culturais, aprender sobre a sua história, a participação em qualquer uma das atividades será sempre uma participação também que terá esta característica muito peculiar de poder estar a ajudar alguém. Muito bem, Queria também aproveitar, só para deixar aqui uma ideia do que é que estamos a fazer. Portanto, nós vamos ter no dia 29 de novembro, ao final da tarde, a cerimónia protocolar de inauguração do presépio e da iluminação do presépio, um pouco da vila também, com a participação de algumas pessoas importantes. No passado tivemos o Padre Vítor Melícias, um franciscano conhecido a nível nacional, que é de alguma forma um dos nossos patronos também. Este ano vamos tê-lo novamente e mais algumas surpresas. Depois, portanto, o programa segue semana após semana com uma maior concentração de reis magos, também de cariz solidário, com uma grande recolha de alimentos, em que milhares de pessoas irão desfilar pelas ruas de Alenquer e entregar o seu alimento a um presépio vivo, portanto com o objetivo não só de entrarmos no Guinness Book of Records este ano, mas também, acima de tudo, para angariarmos umas toneladas significativas de alimentos que muita ajuda vão dar a muitas das nossas famílias. Vamos ter em permanência no Centro Comercial Campera um bailado no gelo, quebra-nozes no gelo, com grandes figuras mediáticas da TVI em concreto, e portanto será uma peça muito interessante que poderá aí ser assistida. Vamos ter vários espaços gastronómicos espalhados pela vila, o Restaurante Presépio de Portugal, o Garrafeira de Alenquer, portanto um conjunto de espaços que, ao serem visitados, permitirão a todos também contactar com a nossa produção, quer ao nível gastronómico, quer ao nível enológico. Vamos ter também um mini parque temático num edifício emblemático da vila, que é o Fórum Romeira, uma antiga fábrica industrial de lanifícios recuperada há alguns anos, onde os mais novos e os seus pais e avós que os acompanharem terão a oportunidade também de, além de assistirem a peças de teatro, experienciarem um percurso ligado à história do nosso presépio e à chegada dos Reis Magos. Será uma atividade muito interessante, certamente. E depois temos variadíssimas outras oportunidades que iremos também fazer chegar à Rádio Limite, por e-mail, certamente, o nosso programa, para poderem ir divulgando, mas que estará disponível também em todos para quem está mais distante, como é o vosso caso, no site da autarquia, nas redes sociais da autarquia e, portanto, à disposição de toda a população. Muito bem, Sr. Doutor. Foi um prazer enorme ouvir o Dr. Rui Costa, vice-presidente da Câmara de Alenquer, aqui
a falar para todos os ouvintes da nossa Rádio Limite. A minha rádio, a rádio de todos nós e também agora um pouco a Rádio de Alenquer. Soutor, muito obrigada pelo seu testemunho e pela sua partilha. Muito obrigado, Soutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E foi o Soutor Rui Costa que nos ligou precisamente de Alenquer, vice-presidente da Câmara Municipal. Muito obrigada, Soutor. Os teus beijos perdidos e o teu corpo ardente, os teus doces carinhos e a tua pele tão quente, nossas noites passadas numa eterna loucura e aquelas madrugadas ao sabor da ternura. Tudo isso me falta e me mata por dentro, porque não tenho nada e hoje vivo morrendo. E continuando a falar de Alenquer, depois deste testemunho com uma voz tão originária, se é que eu posso dizer assim, do Conselho de Alenquer. Quem mais para falar deste Conselho que o seu vice-presidente da Câmara Municipal? Ele e o seu presidente, claro está, muito sabem e muito conhecem deste Conselho e teve a simpatia de ligar para todo o auditório, de ligar para a nossa Rádio Limite. Mais uma vez, muito obrigada. E mais uma vez também muito obrigada, doutora Raquel, por fazer chegar até aqui, a esta estação, as bolinhas do Espírito Santo. O teu toque profundo, teu olhar de malícia, no silêncio do quarto, nossos lábios unidos e depois o cansaço dos jogos proibidos. Tudo isso me falta e me mata por dentro, porque não tenho nada e hoje vivo morrendo por... A Igreja da Freguesia de Cabana de Torres. A Igreja de Cabana de Torres, de São Gregório Magno, faz parte da paróquia de Cabanas de Torres, a qual também inclui a capela de Nossa Senhora do Ó, de Paúla, da qual eu falei logo no início do programa. Esta Igreja de Cabanas de Torres de São Gregório Magno confunde-se com a própria história, origem e fundação da localidade de Cabanas de Torres, pois as suas fontes são unânimes ao afirmarem que a sua construção remota à fixação da população nesta localidade. Chegando ao sítio de Monte Junto, chamado Monte Santo, o pároco mandou levantar um altar tosco de pedras soltas, onde colocou a imagem de São Roque. Mais tarde terá sido construída uma capela dedicada a São Roque, que o tempo destruiu, sendo imagem de São Roque levada para a Brigada. Virei a página, frequência na minha rádio não bate a mesma música. Beija a minha boca como nunca foi ontem. Tudo que eu imaginei, tudo que eu sonhei, mas hoje virei a página. Tranquei a casa, segurança máxima. Sombra do passado sem manobra no futuro, pois eu virei a página. Pois eu virei a página.
A Fátimas Modas continua a dar-lhe várias razões para saber o que vestir. Melhor preço em roupa de homem, senhor e criança. Temos uma secção de vestidos de cerimónia para todos os tamanhos. Os homens não foram esquecidos. Temos fatos elegantíssimos. E ainda uma secção de lingerie e outras peças íntimas. Na Fátimas Modas encontra todos os tamanhos aos melhores preços. E é garantido, vai estar sempre na moda. Venha a Fátimas Modas, em Castro Daire, na Avenida António Serrado. E em tempo de crise, a palavra-chave é poupar. A pensar em si e na sua família, a Fátimas Modas abriu agora mais uma loja, onde pode encontrar todo tipo de peças para homem, senhor e criança, por apenas 5 euros. Não acredita? Venha confirmar. Na Rua João Rodrigues Cabrilho, visite a nova loja da Fátimas Modas e comece logo a poupar. Já conhece o Café Pastelaria Cantinho das Águas nas Termas do Carvalhal? Visite, pois vai lá encontrar todo o tipo de pastelaria e padaria. Temos bolo podre, pizzas, tartes caseiras, petiscos, sopa, bitoques, francesinhas e muito mais. O Café Pastelaria Cantinho das Águas está situado na rua Dr. Constantino Carneiro, lote 1, loja esquerda, junto aos balneários das Termas do Carvalhal, com o número 913-286-732, com gerência de Idália Pereira. Venha conhecer os nossos produtos e traga a família e os amigos. Olá, amigo, onde vais? Vou ao ginásio Gapa Fit Health Club fazer o meu treino personalizado. No Gapa Fit, defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Sabes onde é? Então não sei. É na Avenida 5 de Outubro. Eu também ando nas aulas do grupo do Gapa Fit, na Rua da Aguieira. Já fiz aulas de zumba, step, localizada, circuit, insanity, Gapa Attack e yoga. E agora vou experimentar a nova modalidade, jump. E os meus filhos participam nas aulas de atividade física e yoga para crianças, com os pacotes que o Gapa Fit tem disponíveis para família, estudantes, associações desportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Sim, até porque os descontos são feitos à nossa medida e à medida da nossa carteira. Com o Gapa Fit Health Club, ir ao ginásio é para todos. Eu vou, ao Gapa Fit eu vou. Eu vou, ao Gapa Fit eu vou. Para construir a sua casa ou para fazer pequenas obras, contacte o construtor civil Filipe Paiva, na Pereira, em Castro Daire. Construímos o futuro. Todo o tipo de construção civil, tetos em pladur e PVC, assentamento de todo o tipo de pavimento, isolamento em capoto, pintura e eletricidade. Para um melhor isolamento, fazemos telhados em chapa sanduíche com formato de telha. Ligue 912-620-625 ou 933-983-137. Construtor Civil Filipe Paiva, na Pereira, em Castro Daire. Construímos o futuro. Porque quem não é falado não é lembrado, a Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232-382-668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado não é lembrado. Para a petiscada vai haver caracol e na esplanada vou comê-los ao sol. Já temos nuggets de galinha panada e chicken fingers são da prima afastada. Bué novidades estão aqui a chegar, estamos à espera para você experimentar. E agora vem aí o verão, no RP é que vai ser curtição. Eu gosto é do RP, com esplanada bem bom é para se estar. E para a galhofa com a malta, e assim também lá posso jantar. E quando vier para comprovar que aqui servimos bem,
Se depois gostar, também pode trazer a sua mãe. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Santa Maria, Santa, já me deste tanto, tanto, que não chega um obrigado. Por isso... E só agora nos sintoniza o meu boa noite para si. E muito obrigada por sintonizar a Rádio Limite. Não me canso de dizer obrigada às pessoas de Alenquer que nos estão a ouvir. E são muitas, porque o meu Facebook, nas mensagens privadas, assim o diz. Muito obrigada por estarem com esta estação da rádio, porque esta estação da rádio agora já é um pouco de todos vós. Igreja de Santa Quitéria de Meca. É uma igreja localizada no Largo de Santa Quitéria de Meca, na localidade de Meca, deste concelho. Este exemplo de arquitetura religiosa está classificada como imóvel de interesse público desde o ano de 1949. Precisamente no dia 5 de abril do ano 1949, que esta igreja de Santa Quitéria foi classificada como imóvel de interesse público. A construção da igreja data do final do século XVIII, com o patrocínio de Dona Maria I, Rainha de Portugal, desde 24 de fevereiro de 1777 até 20 de março de 1816. Sucedeu ao seu pai, precisamente, a El-Rei Dom José I. Dona Maria foi, antes de assumir o trono, princesa do Brasil, princesa da Beira e duquesa de Bragança. De salientar que no Brasil foi chamada de Dona Maria a Louca ou de Maria Louca, devido à doença mental manifestada com veemência nos últimos 24 anos de sua vida. Foi casada com o seu tio Pedro de Bragança, Dom Pedro III. Mas continuando com a igreja de Santa Quitéria de Meca, encontramos um adro onde se realizam as festividades da Meca, desta localidade de nome Meca, com o culto a Santa Quitéria. Segundo uma lenda do ano de 1238, uma imagem da santa terá aparecido naquela zona. No local da atual igreja estava erguida uma ermida onde se prestava culto à Santa Quitéria. No seu interior existem medalhões e uma capela-mor onde se representa a vida e o martírio da Santa Quitéria. Possui um órgão datado do ano 1816, atualmente inoperacional. Possui telas de Pedro Alexandrino, nomeadamente o teto tem uma obra, que é a Ceia do Senhor. Te dou meu corpo e alma e a voz que me alumia, e vou trazer teu nome. O corpo central desta igreja, a igreja de Santa Quitéria, em Meca, é semelhante ao da Basílica das Carmelitas descalças, do Coração de Jesus. É semelhante também à Basílica da Estrela, entre outras igrejas localizadas em Lisboa. No exterior existe uma placa com a seguinte inscrição: Basílica de Santa Quitéria, Meca, terminada 1799, Igreja Matriz 1847, Monumento de Interesse Público 1949. Ou seja, esta inscrição diz-nos que
Esta igreja foi terminada no ano de 1799 e passou precisamente à Igreja Matriz no ano de 1847. No ano de 1949 é classificada, tem o Estatuto de Imóvel de Interesse Público. E não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Segundo a tradição popular, a imagem de Santa Quitéria apareceu numa quinta, chamada a Quinta de São Brás, no ano de 1238. 750 anos depois, Santa Quitéria esteve em cada lugar da paróquia durante uma semana em atividade pastoral. E chorei quando vi que era uma data tão querida. E já que estamos a falar de Santa Quitéria, neste caso, mas tenho alguém em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite. É da Rádio Limite? É sim? Eu gostaria de... Sou da Alenquer e gostaria de entrar... Faz favor, estou a falar com quem, por favor? Eugénia Ponte. Oh, a minha amiga. Eu como estava a ouvir lá aqui assim, pensava que... Está a falar com Celeste Almeida. Sim, Celeste. Boa noite, como está? Então, como está, doutora Eugénia? Está tudo bem? Eu sou doutora. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Com a Celeste também? Também. Muito obrigada por ter gravado o programa na semana anterior. E estou a gravar, por isso é que... Eu penso que hoje me está a ouvir melhor. Estou a ouvir melhor. Ótimo. Já não precisa ficar assim tão alto. Muito bem. Eugénia, posso chamá-la então assim, não é? Certeza. Eugénia, divulgue, fale o que quiser. Olha, eu tenho estado a ouvir, e já ouvi da semana passada, depois de gravado, e reparo que a Celeste, isto não é uma crítica, por amor de Deus, mas está muito para o alto conselho. E eu, como sou do Carregado, lembrei-me assim, será que ela vai falar do Carregado? Se calhar não. Mas eu penso que também tenho aqui anotações do Carregado, sim. Mas os programas têm uma certa durabilidade, não é, Maria Eugénia? E depois mete-se as publicidades no meio. E muitas vezes ficam coisas para trás. Posso falar um bocadinho então? Pode e deve. De facto, o Carregado é a maior freguesia do concelho a número de habitantes, não sei se sabe. E é a nó central de estradas e caminhos de ferro, desde os primórdios. A primeira linha de caminhos de ferro Lisboa-Carregado, portanto, foi inaugurada também... Eugénia, se calhar era melhor desligar a sua internet e falarmos só pelo telefone. Pois, eu vim para a cozinha porque estava ali, porque como estou a gravar não posso desligar a internet. Está bem. Mas pronto. Mas olha que eu tenho aqui freguesia do Carregado, minha amiga. Sim. Então se calhar falava de outra Mas coisa. fale. Não, eu só ia fazer um apontamento muito rápido, não sei se... No ano de 1856 foi inaugurado o primeiro troço de caminho de ferro do país. E a estrada da Malacosta? Falo. Mas a Maria Eugénia falando tem outro impacto. Então pronto. Para quem não sabe, realmente Carregado sempre foi um cruzamento de estradas, continua ainda a ser, e até faz parte da heráldica da freguesia. O elemento central é o Marco dos Caminhos. E é um marco, por acaso, que está aqui muito perto de mim, muitas pessoas não se apercebem dele, porque quem sai do Carregado na direção da Zambuja, com a construção da autoestrada, logo a seguir ao Campera, que o Dr. Rui Costa há bocado falou, que vai haver lá um evento, não está muito visível, porque como a estrada foi rebaixada, o marco continua, mas está mais alto. Mas qualquer maneira está lá, e pode ler-se, é interessante, pode ler-se a indicação de estrada que se dirige a Santarém em 1788. No lado voltado para a Estrada Nacional. E essa indicação leva-nos a crer que esta estrada, possivelmente construída em cima de antigos caminhos romanos, já funcionava antes de 1850, que foi o ano a que se atribui o início da construção da Estrada Real, chamada antigamente, que era no tempo dos reis,
entre Lisboa e Caldas da Rainha. E até penso, Maria Eugénia, que foi Dom Pedro V até que fez esta viagem, não foi? Sim, exatamente. Esta estrada, como eu estava a dizer, a estrada chamada da Malaposta, curiosamente passa, mas na outra direção, não na direção de Santarém, mas das Caldas da Rainha, passa mesmo aqui pela minha casa. Eu passo todos os dias por cima desta estrada, não é? E os passageiros deslocavam-se passageiros e correio em diligências, que eram carruagens de 6 lugares, puxadas por 4 cavalos, e é interessante que um bocadinho, eu até vejo aqui da minha casa, uma quinta, passamos entretanto, seguimos a Estrada da Várzea, que vai dar ao Camarnal e depois à Ota, e encontramos novo marco no reinado de Dona Maria I, e depois uma quinta que agora se chama, já há bastante tempo, há bastante anos, Quinta da Bem Posta, mas antigamente seria Quinta da Malaposta, porque era onde as diligências paravam para e onde se fazia a troca dos cavalos. A troca dos cavalos, e inclusivamente os passageiros também descansavam, aproveitavam, porque era nessa altura muito, agora também, mas os perigos eram muitos para viajar de noite, e então os cavalos descansavam e os passageiros também descansavam. Portanto, esta estrada da Malaposta é realmente muito, muito antiga, já vem do tempo dos romanos e depois do tempo dos reis. Portanto, é interessante também, muitas pessoas não sabem, possivelmente, e tanto o primeiro marco como depois o segundo, que se encontra naquela estrada da Várzea, estão, pode-se ler lá as inscrições todas da época. Muito bem. Maria Eugénia, eu tive um prazer enorme ouvir a sua voz. Pelo carinho que já vos tenho a todos vós, porque ficaram todos no meu coração, e ainda agora eu saboreava umas bolinhas do Espírito Santo, que a doutora Raquel teve o prazer de me enviar aqui para a rádio pelo correio. As pessoas não inquietam muito. É verdade, são gestos que não têm preço, Maria Eugénia, não se pagam estes gestos. São de uma simpatia tão grande que eu apenas vos digo assim, muito obrigada pela forma como me receberam aí. Não tenho que agradecer, nós é que temos que agradecer. Eu sou apaixonada por Alenquer e pelo seu concelho, e não só Alenquer Vila, mas todo o concelho. E realmente a Celeste, tanto na semana passada como esta semana, está a fazer uma divulgação da nossa terra que nos deixa bastante sensibilizados. Ainda hoje, eu e a Ana Coelho fomos a um evento na Biblioteca de Alenquer e alertámos as pessoas que a minha vida dava um livro. Sim, eu vi. O convidado foi o mestre João Mário. E ele contou várias histórias, não é? E uma delas, até curiosamente, eu escrevi um conto baseado nessa história, que saiu numa antologia que a Celeste também agora este ano vai fazer parte. Mas muito obrigada. A antologia de contos e poemas de Natal já é a terceira edição, portanto foi 2012, 2013 e agora 2014. E em 2012 foi baseado, esse conto foi baseado num facto verídico que aconteceu quando das cheias de 1900. Aliás, eu tenho aqui o livrinho que ganhei como prémio, e tenho precisamente aqui Maria Eugénia Ponte, Regresso ao Passado. É exatamente esse o nome. Eu tenho aqui o conto já anotado para ler. Muito bem, muito obrigada. De nada, Maria Eugénia. Faço sempre questão que nessa antologia os meus contos sejam passados em Alenquer. O deste ano também vai ser, mas este ano depois a Celeste irá ter a oportunidade de ler realmente o conto. E já agora posso também convidar todos os ouvintes da Rádio Limite a estarem presentes. Nós vamos ter 2 lançamentos do livro, como é a nível nacional, a coletânea, e, portanto, para as pessoas mais do Norte, há um lançamento no Porto dia 7, no Café Progresso, às 15 horas. Em simultâneo, para as pessoas mais do Centro-Sul, será realmente no Museu João Mário, também no mesmo dia, claro, e à mesma hora, no dia 7 de dezembro, o lançamento para o lugar as pessoas mais do Sul. Exatamente.
Maria Eugénia, eu tive tanto prazer de estar a ouvir, mas nós temos que parar a conversa porque a publicidade exige os horários certos. Maria Eugénia, um abraço muito grande e muito obrigada por nos estar a ouvir, muito obrigada por sintonizar a nossa Rádio Limite. Obrigada. Muito obrigada, Maria Eugénia. Muito boa noite. Muito boa noite. De facto, é um prazer enorme termos assim, em direto, as pessoas a falarem-nos de Alenquer. Não tenho nada que me agradecer por eu estar a falar de Alenquer. Como eu dizia no princípio do programa, eu ando pelo país, de norte a sul e do interior para o litoral. Desta vez calhou a vossa terra, Alenquer. Está escrito em teu olhar, não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar, que o nosso amor está diferente, não há mais chama entre a gente, não adianta esconder, não adianta esconder. Está escrito em teu olhar, não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar, que o nosso amor está diferente, não há mais chama entre a gente, não adianta esconder. Diz a verdade, por mais duro que possa ser, eu não aguento mais e o coração custa a bater. Diz-me, sem desviar o olhar, o que se está a passar, e não digas que é nada, não adianta esconder. Está escrito em teu olhar, não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar, que o nosso amor está diferente, não há mais chama entre a gente, não adianta esconder, não adianta esconder. Está escrito em teu olhar, não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar, que o nosso amor está diferente, não há mais chama entre a gente, não adianta esconder. Está escrito em ti. A florista Flor da Seara quer estar consigo em todos os momentos da sua vida. Fazemos todo tipo de arranjos, sempre ao gosto do cliente. Serviços de casamentos, batizados, funerais e todo tipo de eventos. Com uma secção de sementes e plantas, temos ainda vasos e peças decorativas. Visita a Flor da Seara, que fica na Rua da Seara, lote 14, loja B. Não sabe onde é? Eu explico. No início da rua Sentido Único, junto à estrada principal, onde era a Feira de Castro Daire. Na Rua da Seara, lote 14, loja B. Ou contacto pelo 918-012-888 ou ainda 232-098-874. A florista Flor da Seara quer estar consigo em todos os momentos da sua vida. Já abriu a Castro Clima em Castro Daire. O seu conforto é a nossa inspiração. Instalações de climatização, aquecimento central, painéis solares, sanitários, canalizações, sistemas de rega, energias renováveis, drogaria e decoração. Dispomos ainda de serviço de assistência em todo o tipo de reparações ao domicílio. Fazemos descontos para profissionais. Visite as nossas instalações na Rua Clemente da Costa, número 42, em Castro Daire. Ou contacte-nos pelo 964 083 575 ou ainda 913 180 286. Visite a Castro Clima, porque o seu conforto é a nossa inspiração. Roupa Gira pronto a vestir. Há 18 anos a vestir os castrenses com roupa gira, jovem e elegante.
Roupa Gira tem pronto a vestir para homem e senhora, com as coleções desta estação. Tem lingerie da mais simples à mais arrojada. Tem pijamas giros e confortáveis. Tem acessórios para dar aquele toque de elegância. Tem têxteis de lar bom gosto em sua casa. E tem preços sensacionais. São várias razões para que nos faça uma visita. Estamos junto ao Centro Comercial da Seara, na Vila de Castro Daire. Contacte-nos pelo 232-098-357 e no Facebook em www.facebook.com/Roupa Gira. Pronto a vestir roupa gira em Castro Daire. O bom gosto começa por si. Luz, animação e cor são alguns fatores que deve levar em conta na sua festa. A escolha do grupo é essencial para o bom espetáculo. Por isso, escolha bem. Conjunto musical Brinca ao Baile. Alegria e boa disposição garantidas no seu arraial. Um repertório completo e variado com todo o tipo de música que não vai faltar no seu evento. Dispomos de caminhão-palco. Ponha o pessoal a cantar e a dançar. Contacte Brinca ao Baile pelo 933-454-994. 24 horas por dia. 933-454-994. Saiba mais em www.brincaobaile.com ou na nossa página do Facebook. Conjunto musical Brinca ao Baile em Vila Cova Coalheira, Vila Nova de Paiva. Marcamos a diferença por onde passamos. Intermarché. Há 20 anos, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite. São 9 horas. Cada vez mais, a saúde da componente elétrica do seu automóvel é fundamental. Luz Auto, eletricistas de automóveis e secção de bobinagens. Venha conhecer os nossos serviços e seja mais um dos nossos clientes. Luz Auto, alarmes, autorrádios, ferramentas e máquinas Black & Decker e a confiança das baterias Lucas. Na Luz Auto tem a garantia de uma resposta pronta às suas solicitações. Visite-nos em Castro Daire, junto à GNR, ou ligue 232-382-533. Luz Auto. Assistência eficaz. Imparável Estreia tem para si 4 postos de trabalho. Agente para a plantação e substituição de postos de telecomunicações com ou sem experiência. Requisitos: carta de condução de pesados, experiência com grua de caminhão, conhecimentos mínimos da língua francesa e vontade de trabalhar. 2 vagas para técnico de telecomunicações rede cobre. Requisitos: carta de condução, experiência na profissão, bons conhecimentos da língua francesa e vontade de trabalhar. Eletricista, construção civil. Requisitos: mínimo 2 anos de experiência e vontade de trabalhar. Um pedreiro de tosco e acabamentos. Requisitos: mínimo 2 anos de experiência e vontade de trabalhar. Remunerações a negociar em relação à experiência. Formação contínua na profissão e possibilidade de evoluir. Contacte-nos pelo número 003-360-186-1154 ou pelo e-mail alcidesandré26@gmail.com. A sua oportunidade pode estar aqui. Mira Serra, comércio de viaturas novas e usadas, com assistência pós-venda, com as melhores facilidades de pagamento e sem entrada inicial. Venha conhecer os novos modelos nas nossas 3 exposições de automóveis, carrinhas comerciais, pick-ups e furgões. Mira Serra espera por si, em Castro Daire, em frente ao Noda A24 e em Viseu, na Nacional 2 para Lamego, junto ao acesso do IP5 ou na rotunda da Nacional 16 para São Pedro do Sul, perto do nó do IP5. Visite-nos ou ligue 232 38 11 92. Mira Serra. Dentro dos nossos veículos circulam as urgências, as expectativas, os negócios e as esperanças de empresas e particulares. É por isso que acreditamos que a melhoria de serviço é uma reta sem fim. Não esqueça, Mira Serra. Cada cliente é um compromisso. Decida agora e obtenha a sua carta de condução na Escola de Condução Castrense. A Escola de Condução Castrense está a oferecer uma repetição de exame de código ou condução, caso aconteça. Inscreva-se na Escola de Condução Castrense e aproveite ainda os nossos preços e ofertas, inclusive o sorteio da sua carta. A Escola de Condução Castrense, em parceria com o IMT, faz a revalidação da sua carta na hora. Ministramos ainda cursos iniciais e revalidações do CAM, ADR e transportes coletivos de crianças.
Estamos junto às finanças, na Avenida João Rodrigues Cabrilho, em Castro Daire, com o número de telefone 232 382 246. Ou ainda em escola de condução castrense@hotmail.com. Quando amo. E a descoberta do Portugal está precisamente na segunda e última hora. Hoje, com certeza que já todos os ouvintes se aperceberam que estamos de novo a viajar pelo concelho de Alenquer. Tivemos há pouco o testemunho de Maria Eugénia, da localidade de Carregado. Eu também a tinha aqui para falar dela, mas já que a Maria Eugénia falou dela e tão bem, não vale a pena eu voltar a repeti-la. E também falámos já ao longo do programa, tanto de hoje como da quarta-feira passada, das cheias que o concelho de Alenquer sofreu no ano de 1967. Pois essas cheias estão muito bem contadas num lindo conto, um conto que está num livro chamado, precisamente, Lugares e Palavras de Natal. É uma coletânea de contos e de poemas. Tem a coordenação de Maria Eugénia Ponte e João Carlos Brito. Tem 50 autores nesta coletânea de contos e poemas. É de Lugar da Palavra Editora. Portanto, quem quiser comprar este lindo livro, um livro que tem tudo a ver com a época que se aproxima, a época de Natal. Um lindo livro para oferecer a uma criança e a um jovem. E até aos avózinhos, para contarem as suas lindas histórias aos seus netos, que por tantas vezes eles nos pedem: vovó, conta-me um conto, vovó, conta-me uma história, e nós já não temos argumentos para lhe darmos mais. E então, aquelas avós e aqueles avós que já estão aflitos, porque já não sabem mais histórias para contar aos seus netinhos, eu aconselho precisamente a compra desta coletânea de contos e poemas. Lugares e Palavras de Natal. Lindos contos e lindos poemas de Natal. E eu vou ler um. A sua autora é precisamente esta voz que nos entrou pela nossa rádio dentro, esta voz que todos os ouvintes de Castro Daire com certeza gostaram de a ouvir vindo de tão longe, porque levarmos a rádio para outros locais, para outras terras, é esse o nosso objetivo, meu e de todas as pessoas que aqui, nesta cadeira onde eu estou sentada, se sentam. Regresso ao passado, é o seu título. O carro seguia numa velocidade moderada e a família conversava animadamente. Os pais tinham resolvido que desta vez não iam fazer a viagem pela autoestrada. Nos outros anos, que tinham ido passar o Natal à casa dos avós maternos, a viagem foi mais rápida, mas enfadonha. Começava já a escurecer e na última paragem a mãe tinha dito que não iam parar mais ou arriscavam-se a chegar atrasados. As crianças repararam que o avô estava calado e pensativo. Que tens, avô? Estás com sono? O avô respondeu com um sorriso enigmático. De repente, os pequenos exclamaram: Mãe, olha ali no monte, que bonito! Ah, deve ser Alenquer. É muito bonito, sim, disse a mãe. Pai, por favor, para um bocadinho para vermos melhor, pediram os miúdos. Querido, não podemos parar de novo. Os meus pais estão à nossa espera, alertou a mãe. Eu também gostava de parar, pediu o avô, um pouco ansioso. O filho compreendeu o desejo de seu pai. Sabia que ele, quando jovem, tinha habitado naquela pequena vila, perto de Lisboa, e percebia agora o seu silêncio nos últimos quilómetros. Devia estar a recordar a sua juventude. Lançou um olhar à esposa e parou o carro num pequeno desvio, onde se podia apreciar o presépio gigante montado na encosta que separa a Vila Alta da parte junto ao rio. As crianças
olhavam, encantadas, as enormes imagens iluminadas. Pai, esta é a terra do menino Jesus, não é? Ele nasceu aqui? Perguntou o mais novo. Não sejas parvo. O menino Jesus nasceu em Belém, que fica numa terra muito longe daqui. Nem é em Portugal, apressou-se a responder o mais velho dos irmãos. Tu é que és parvo. O menino Jesus está em todo o lado. Foi a mãe que me disse. E hoje ele está aqui, disse a criança amuada. Vá lá, meninos, não discutam. Acho que têm os dois razão, disse o pai a sorrir. E voltando-se para o seu pai, que viu emocionado e de olhos a brilhar, perguntou-lhe: Meu pai, quer descer ao centro da vila? Os olhos do idoso agradeceram a sugestão do filho e, ao ver a nora a sorrir, limitou-se a fazer um sinal de aceitação com a cabeça. Os pequenos faziam imensas perguntas. Queriam saber tudo sobre aquele presépio. Os pais respondiam às sucessivas perguntas, mas o avô mantinha-se calado. Já dentro da vila, quando seguiam por uma rua estreita, o idoso falou então, pedindo para pararem junto a uma velha casa e chamou a atenção para as placas de pedra na parede que assinalavam o nível das águas de várias inundações e os anos em que esses níveis tinham sido atingidos. Todos ficaram admirados, pensando o que teria acontecido aos moradores. Ao voltarem por outra rua, junto ao rio, o avô pediu para fazerem uma breve paragem e disse: Viram a placa que assinala o nível a que as águas das cheias de 1967 chegaram? Pois nesse ano eu morava aqui, precisamente neste rés do chão, com os meus pais e os meus irmãos. Até o próprio filho o olhou com surpresa e os pequenos disseram: Mas estás vivo, avô? Eu pensei que todas as pessoas que moravam nas casas mais baixas tinham morrido afogadas. Dizia na placa que as águas chegaram aos 3 metros. Não, meus filhos, poucas pessoas morreram aqui na vila, informou o avô, começando a contar o que tinha acontecido. Ele morava ali, precisamente na zona mais afetada, com os pais e os irmãos. De noite, traiçoeira, veio a enxurrada pela encosta abaixo. Os calhaus e as águas lamacentas encheram o rio, que saltou as margens e invadiu as casas. As pessoas gritavam assustadas. As que se atreviam a sair eram arrastadas pelas ruas fora e a maioria tentava subir o mais alto que podia, agarrar-se a alguma tábua de salvação que encontrasse. Foi uma noite terrível que aquele homem idoso estava a reviver e os seus olhos estavam tristes enquanto regressava ao passado e contava o que tinha acontecido. Contou com os seus pais. Como os seus pais não se atreveram a sair de casa, subindo todos para cima dos armários, e choravam vendo as águas a subir. Ouviam o vizinho de cima a correr de um lado para o outro e a bater em qualquer coisa, mas não percebiam o quê. Limitavam-se a pedir socorro. Mas sem muita esperança, mesmo quase nenhuma, até porque os seus pais e os vizinhos de cima tinham tido há anos uma zanga muito grande e desde aí estavam de relações cortadas. Quando se cruzavam na rua, até mudavam de passeio. Não seria esse vizinho, cuja casa ainda estava a salvo na inundação, que os iria ajudar.
Mas, de repente, viram espantados que o vizinho inimigo se tinha tornado o salvador daquela família. Tinha conseguido abrir um buraco no soalho e no teto da casa do seu inimigo e por ali conseguiu puxar a família para a sua casa, salvando toda a gente. O ódio foi completamente esquecido naquela noite trágica. Foi levado pelas águas lamacentas. Nos dias seguintes, uma imensa onda de solidariedade se gerou entre todos os habitantes desta pacata vila e todos se ajudavam uns aos outros, limpando, reconstruindo, ajudando os mais afetados e consolando os mais infelizes. No fim, o avô rematou emocionado. Tudo isto aconteceu pouco antes do Natal de 1967. No Natal do ano seguinte, a vila vestiu-se de festa e pela primeira vez montou-se este presépio, símbolo do amor e união que despontou entre os alenquerenses. É isso que o faz tão especial. Muita gente pensa que é só para ser bonito, mas é muito mais do que isso, porque é um símbolo de amor ao próximo, um verdadeiro símbolo de Natal. Meu Deus, não sei viver sozinho. Cuida de mim, meu Deus, conduz minhas pegadas. Cuida de mim, meu Deus, sem ela não sou nada. Com certeza que todos os ouvintes ficaram fascinados com este lindo conto de Natal que nos levou ao passado, ao ano de 1967, em que o Concelho de Alenquer teve aquelas terríveis cheias e onde se vê que as pessoas, muitas vezes inimigas, nos momentos difíceis, esquecem tudo e dão a mão, ajudam-se. Foi o que aconteceu com estas duas famílias inimigas. E foi precisamente o inimigo que foi salvar a família das personagens, do pai das personagens, desta linda história, deste lindo conto de Natal, que poderemos encontrar mais uma vez, eu digo, Lugares e Palavras de Natal, coletânea de contos e poemas. Lugares da Palavra, editora. Concelho de Alenquer, freguesia do Carregado, de onde é precisamente Maria Eugénia, a autora deste lindo conto e a senhora que ainda há pouco deu voz também aqui ao programa. Muito obrigada, Maria Eugénia, muito obrigada, Dr. Rui Costa. O nome Carregado, Maria Eugénia, é para si, para a sua linda terra. O nome Carregado já existia nos finais do século XV. No primeiro quartel do século XVI, registou-se grande crescimento, pois de um fogo que tinha no ano de 1497, subiu para 30 fogos até ao ano de 1527. Localizada no cruzamento de duas estradas muito importantes, próxima de um antigo porto fluvial, teve grande evolução. No ano de 1856, foi inaugurado o primeiro troço de caminho de ferro do país, que partia de Lisboa e terminava precisamente no Carregado. O que lhe aumentou, claro está, a importância.
Hoje Carregado é o centro da maior zona industrial e urbana do concelho, igualmente com a maior densidade populacional. Pois aqui no Carregado destacam-se duas grandes e antigas propriedades, a Quinta da Condessa e a Quinta de Santo Antônio. A Quinta da Condessa sofreu algumas alterações, mas preserva as marcas arquitetónicas dos finais do século XVII. O Palácio da Quinta de Santo Antônio foi construído em finais do século XIX pela família Vaz Monteiro. Aqui no Carregado existe a Associação Desportiva do Carregado, que foi fundada no ano de 1950. E existe também o Rancho Folclórico do Carregado, fundado no ano de 1969. Nas imediações desta localidade do Carregado têm sido encontrados vários vestígios arqueológicos. Tua roupa pelo chão ficou espalhada e a canção que tu gostavas não parou. No ano de 1859, com a abertura de uma nova estrada, a Malaposta fazia a carreira entre Lisboa e Porto, em 34 horas, viagem que antes demorava 7 dias. Dom Pedro V viajou nesta primeira viagem. E para aquelas pessoas que não estão bem inteiradas do que era a Malaposta era um serviço de transporte de passageiros e da mala do correio. Era uma carruagem puxada por 2 burradas. E o que é que são 2 burradas? Parelhas de cavalos. Em percursos longos, os cavalos eram mudados diversas vezes em estações preparadas para o efeito. À espera que um dia uma estrela te traga de volta para mim. Em Casal Pinheiro, uma localidade que pertence à freguesia do Carregado, encontra-se um marco da Malaposta, datado do ano de 1788, classificado desde 1943 como imóvel de interesse público. Também da freguesia do Carregado temos outra localidade chamada de Torre, que se chamou noutros tempos Torre Derribada. Tua pele tão quente, nossas noites passadas numa eterna loucura. Outra freguesia, outra aldeia da freguesia do Carregado, de nome Guisandeiro. Nos séculos XVIII, existia aqui na localidade de Guisandeiro uma ermida em honra de Nossa Senhora dos Favores, da qual era padroeiro o Padre Antônio de Figueiredo. Morrendo por beijar-te, dormir em tua boca, morrendo por amar-te. Reforcei assim um pouco mais aquilo que Maria Eugénia nos partilhou. E agora vou atender nova chamada. Estou sim, boa noite. Quem fala? Daqui fala da Rádio Limite. É o Celeste? Sim, estou a falar com quem? É o Gabriel. Gabriel de onde? Tetos.
Olá, Sr. Gabriel, como está? Passou bem? Bem, Celeste, Diga. olha, eu estou a ouvir o teu serviço hoje, percebes? Sim. Essa cheia que veio em 1967, Sim. foi no dia 25 para 26 de novembro, no dia que eu vim ver a minha mãe que estava doente, naquele... Precisamente, o Sr. Gabriel já falou nisso aqui, que essa cheia alterou os seus planos da viagem, não foi? Foi. Muito bem. E eu estava agora a ouvir isso tudo, estava a saber, andar com isso tudo. Muito bem. Eu vinha do Brasil e o avião não podia pousar em Lisboa, foi para Faro. Depois de Faro, outro dia, vou para Lisboa, voltou a pousar, voltei a passar outra vez. Depois, naquela noite, eu estava no Hotel Eva e não entendia nada que o rádio dizia. Uhum. Porque era ali, junto à Argélia, falava-se lá o francês, e então não entendia nada. Então, outro dia, deixei que veio, duas raparigas aqui de Setos, que estavam ali para lá de Louros, fugiram para Lisboa com medo daquela água e tudo. Muito bem. Naquela noite. Muito bem. Sr. Gabriel, eu fico muito feliz por nos estar a ouvir e por ter telefonado. Foi a primeira vez que telefonou. Não estou. Mas eu sei que está sempre a ouvir. Estou. E está a gostar, então. Estou. Muito bem. Sr. Gabriel, muito obrigada. Tenha uma boa noite e um abraço para si. Desculpe. Fez muito bem. O Sr. Gabriel que nos ligou de Setos, um senhor que nós já tivemos o prazer de ter aqui também nos estúdios da Rádio Limite, na freguesia, quando falávamos da freguesia de Pinheiro. Vamos atender mais outro ouvinte. Estou assim, boa noite. Alguém que tentou ligar, penso que nos está a ouvir pela internet, porque sentia a minha voz lá mais para trás. Vamos ver se agora consegue. Estou assim, boa noite. Estou, Celeste, boa noite. Olá, Paulo. Tudo bem? Estou? O Paulo que nos está a tentar ligar de Lisboa. Eu sabia que ele estava também em linha, porque já tinha enviado mensagens a dizer que estava a ouvir o programa. Paulo, estou a ver que está a ter algumas dificuldades. Mando um abraço para si e outro para a Adélia. Nunca vacilei porque lá estavas, guiando o meu destino. E depois de ouvirmos o Sr. Gabriel e o Paulo, e ouvirmos Maria Eugénia e Dr. Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer, vamos continuar a falar de freguesias do Concelho de Alenquer. E deixo a freguesia do Carregado e vou para a freguesia de Aldeia Galega da Marciana. Estou sim, boa noite. Estou sim, Paulo? O Paulo está a ter dificuldades em conseguir a ligação para aqui. A ligação dele vai abaixo. Estou sim, boa noite. Vamos então agora falar da freguesia da Aldeia Galega da Marciana. É uma freguesia que já era freguesia no ano de 1259. Foi outrora e talvez ainda seja o centro de produção vinícola mais rico do concelho. Aldeia da Marciana. Segundo António de Oliveira Cordeiro Melo, Marciana teve origem latina na palavra merciana. Vamos ver se agora conseguimos atender. Estou sim, boa noite. Há alguém que está a tentar ligar, não sei se continua a ser o Paulo, mas de facto está-lhe a ser difícil fazer a ligação. Estou sim, boa noite. Estou, boa noite. Boa noite, Paulo. Paulo, está a ser difícil para si entrar em linha, mas nós sabemos que nos está a ouvir. Volto a dizer, e agora também estamos a entrar em publicidade dentro de poucos minutos, não vale a pena tentar fazer a ligação. Estava eu a dizer que a aldeia da Marciana, segundo António de Oliveira Cordeiro Melo, Marciana teve origem latina na palavra merciana, que significava terras imersas do Ana. Ana seria o nome antigo que se dava ao rio que atravessa o concelho de norte a sul. Mas há também quem defenda que o nome do rio seria Triana, ou seja,
além do Ana. Por isso te dou meu corpo e alma e a voz que me alumia. Segundo Guilherme Henriques, Merciana foi fundada no ano de 1525, depois da fundação do Templo de Nossa Senhora da Piedade. Muitos romeiros frequentavam as romarias da Nossa Senhora da Piedade, o que levou à necessidade da edificação de casas de hospedagem para hospedar os peregrinos e os feirantes. Muito obrigado por tudo aquilo. Sabe-se, no entanto, que no ano de 1518, já neste lugar de Merciana, residiam alguns confrades da Casa do Espírito Santo de Alenquer. Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Daqui desta localidade, da Merciana, foram prestar serviço militar na Índia os soldados Fernão Penteado e João Fialho, no século XVI. Portanto, soldados que foram prestar serviço na Índia no século XVI. Levar a vida com toda a calma, pensar naqueles que nos fazem sorrir, deixar para trás o que não me faz falta, vou animar a malta, vou me divertir, talvez o filme ainda esteja a meio, há muito para ver, escolho o enredo que julgo ser certo, sigo em frente, não tenho nada a perder. Tela branca à minha frente, onde posso e quero pintar as minhas cenas, todos os temas, os meus dilemas, todos os olhares. Nem tanta dor, nem tanta festa, estamos todos a representar. No fim de contas, aos olhos dos outros, posso fugir, mas não me posso esconder. Esteja a meio, há muito para ver. Escolho o enredo que julgo ser certo, sigo em frente. Não tenho nada a perder. Posso fugir, mas não me posso esconder. Faça da dificuldade a sua motivação. Deixe a preguiça de lado e venha fazer exercício físico. A sua saúde agradece. Body Smile espera por si o novo ginásio em Castro Daire, com aulas de dança, artes marciais, aulas de grupo, fitness, bodybuilding e muito mais. Temos pacotes especiais para bombeiros, GNR, atletas de associações, função pública e ainda pacote familiar. Venha conhecer o nosso espaço. Estamos na Rua António Serrado, número 89, em Castro Daire, com o número 963-213-533. Caminho para a perfeição, a fazer da dificuldade uma motivação. Visite Body Smile, o novo ginásio em Castro Daire.
Mercado do Vidro, a sua loja de vidro em Castro Daire, com vários serviços ao seu dispor. Todo tipo de vidros, estores e acrílicos. O Mercado de Vidro fica na Avenida General Humberto Delgado, Bloco 3, perto TVP, em Castro Daire. Contacte-nos pelo número 232-388-052 ou ainda 965-296-274. Mercado do Vidro em Castro Daire. Já chegou a Castro Daire, a sua empresa de espetáculos, On Tour Eventos, com sede em Belas, Sintra. E agora com filial no Mosteiro, em Castro Daire. Na On Tour Eventos pode encontrar tudo o que necessita para as suas festas. Artistas nacionais e internacionais, bandas com e sem palco móvel, bandas de tributo, DJs nacionais e internacionais e muito mais. Contacte-nos e peça o seu orçamento para o telefone 965-005-940. Este ano a sua festa pode ter o selo de garantia On Tour Eventos. É mais uma noite em que não ficas, mais uma promessa sem depois. Estamos mesmo na reta final destas 2 horas de programa à descoberta de Portugal, viajando pelo concelho de Alenquer. Estávamos a passear precisamente na aldeia galega da Marciana. Daqui, desta localidade de Marciana, foram prestar serviço militar na Índia os soldados Fernão Penteado e João Fialho no século XVI. No sítio onde antes existiu uma ermida muito concorrida, construída no lugar onde ocorreu o milagre do aparecimento da imagem da Virgem ao boi marciano, e eu contar-vos-ei esta lenda já a seguir, a rainha Dona Leonor, viúva do rei Dom João II, mandou fundar a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Nesta igreja existem 2 painéis de azulejos policromos que ilustram esta lenda, a lenda do boi marciano. No arco triunfal da igreja renascentista inscreve-se a data 1525. Esta igreja de Nossa Senhora da Piedade, no tempo das invasões francesas no século XIX, foi saqueada e transformada numa cavalariça. Bem próximo do lugar desta igreja, no ano de 1598, iniciaram-se as obras do convento de Santo António da Marciana, de frades capuchos, no sítio de Charnais. Poucos anos depois, fixou-se naquele convento a primeira comunidade. A igreja conventual foi iniciada no ano de 1606. Um século mais tarde, o convento é ampliado. Depois, passados longos anos da sua extinção, as instalações conventuais, cedidas à misericórdia da aldeia galega, passaram então a servir de hospital. Conserva ainda as suas principais dependências: uma igreja, uma portaria, claustro, casa do capítulo, cozinha, refeitório, dormitórios e a cerca. A destacar os azulejos da igreja, o claustro e outras dependências. No século XVIII, Marciana era já um lugar muito importante. No ano de 1712 tinha 100 fogos, mas logo a seguir ao terremoto de 1755 ficou apenas com 56 e apenas com 250 habitantes. Em Marciana destacam-se figuras notáveis. Lá nasceram Francisco Dias. Foi pedreiro, arquiteto, carpinteiro e piloto, e nasceu no ano de 1538, aqui em Marciana, e faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 1633.
Este senhor Francisco Dias foi mestre de obras na igreja de São Roque, em Lisboa, e foi autor da planta do Colégio da Ilha Terceira. No Brasil, foi também autor de plantas de colégios e de igrejas. Nunca teve um acidente enquanto piloto. Outra figura em destaque, aqui nascida, foi Frei António da Merciana, que se celebrizou como um dos primeiros missionários nos sertões do Grão-Pará, estado do Maranhão, no Brasil. Faleceu no ano de 1645. Rodrigo de Boaventura Martins Pereira foi médico, professor e publicista. Também nasceu aqui, em Merciana, no ano de 1842. Fez o curso da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Estabeleceu clínica neste lugar, saindo depois da localidade para lecionar na escola onde antes se tinha formado, ou seja, a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde chegou a catedrático, regendo a cadeira de Anatomia. Publicou várias obras, entre as quais Memórias, Vinhedos e Vinhos, Cartas ao Visconde de Chanceleiros, A Unidade da Natureza, A Rotação e o Movimento Curvilíneo, etc, etc, etc. Faleceu em Lisboa, no ano de 1897. Ir nos seus braços, beijá-la e dar-lhe a primeira flor. Eu minto. Na aldeia de Paúl, aqui neste lugar, nasceu o arqueólogo Hipólito de Almeida, da Costa Cabasso. Nasceu em casa dos seus avós, pois seus pais viviam em aldeia galega. Filho de um lavrador e comerciante, fixou-se em França no ano de 1901, com o objetivo de se especializar no tratamento e fabrico de vinhos. No entanto, nos museus franceses, despertou para a arqueologia, principalmente para o material do período paleolítico. Para aqueles também que não estão recordados, o paleolítico é também chamado o período da Idade da Pedra. Refere-se ao período da pré-história, que aconteceu cerca de 2,5 milhões de anos, 2,5 milhões antes de Cristo, quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos em pedra lascada. Hipólito de Almeida regressou a Portugal no ano de 1903, iniciando desde logo os primeiros achados desta época da história. Maria Amélia Horta Pereira definiu Hipólito de Almeida como o pioneiro heroico e gigantesco da arqueologia portuguesa. E digo vou bem, obrigado, em vez de cair nos seus braços, beijá-la e dar-lhe a primeira flor. Eu minto. Dos vários períodos da história, recolheu milhares de peças que deram origem ao Museu Municipal Hipólito Cabasso. Faleceu no ano de 1970, na Quinta da Boiágua, junto ao Carregado. Nos seus braços, beijá-la e dar-lhe a primeira flor. Eu minto, mas assim talvez qualquer dia eu perca o amor de uma vida por ser um cobarde de amor. E tal como eu disse, que vos trazia a lenda do boi marciano. E a lenda diz o seguinte:
no centro da povoação, está um templo majestoso, erigido em honra de Nossa Senhora da Piedade, objeto de um fervoroso culto durante 500 anos. Conta a tradição que no ano de 1305, um pastor da aldeia galega, pastando seus bois nas charnecas vizinhas, notou que todas as tardes, a certa hora, lhe faltava um boi da manada chamado Marciano, tornando mais tarde a aparecer. Admirado com tal caso, resolveu espreitar o animal e seguir-lhe o rasto. Para seu espanto, encontrou-o ajoelhado aos pés de um carvalheiro e entre as folhagens da árvore estava uma imagem pequenina de Nossa Senhora. O pastor de imediato foi avisar o prior da aldeia galega e com os habitantes foram buscar a imagem da Senhora, levando-a para a igreja paroquial. No entanto, nessa mesma noite, a imagem desapareceu da igreja, indo aparecer junto do carvalheiro. Entendeu o prior e os habitantes que a Senhora lhes revelava precisamente aquele lugar, com aquele gesto e o desejo de permanecer para sempre naquele sítio. Fizeram-lhe no sítio uma ermida que imediatamente se tornou muito concorrida pela fama dos milagres que por intervenção da Senhora se faziam. O pastor, que descobriu a imagem, dedicou-se ao serviço da Senhora, servindo de ermitão da mesma ermida. E quando faleceu, foi enterrado debaixo do altar. Durante muitos anos, os devotos iam colher da sepultura do pastor terra para curarem os padecimentos que os afligia. Como antes de a perder, eu te digo cantando ai, e juro que para sempre és tu, nunca mais vais chorar de amor. Te prometo que vou tê-la novamente, eu te digo cantando ai, e juro que para sempre és tu, não vais perder os seus beijos, nem acordas mais sozinho, e o seu coração não volta a estar ausente. Eu te digo cantando ai, e juro que para sempre és tu, nunca mais vais chorar de amor. E voltando à localidade de Meca, também segundo a tradição, no ano de 1238, apareceu num espinheiro, no sítio da Quinta de São Brás, uma pequena imagem de Santa Quitéria. Santa Quitéria, que é a advogada contra a hidrofobia, ou seja, contra a raiva. No mesmo local se levantou uma pequena ermida para recolher a imagem. Os devotos cresceram a bom ritmo e atribuíam muitas curas milagrosas. Foi então preciso edificar a ermida maior, o que aconteceu no preciso lugar da igreja atual. Formou-se uma confraria que, nas palavras de Guilherme Henriques, no avançar dos anos, tornou-se uma das confrarias mais ricas de Portugal. No reinado de Dona Maria, a confraria construiu novo templo. A obra foi terminada no ano de 1799, data esta inscrita numa janela do edifício. Este templo foi descrito por autores como sendo um perfeito modelo e exemplo
de arquitetura neoclássica, com raízes nos trabalhos do convento de Mafra e uma notória aproximação estilística da Basílica da Estrela e da de Santo António da Sé, suas contemporâneas. O calcário para a construção deste templo saiu de uma pedreira, de nome a Pedreira da Santa, a pouca distância da localidade de Meca. Em frente à porta principal da igreja, encontra-se no meio do largo um trono circular de pedra, onde o gado era benzido durante a festa anual no mês de maio. Esta igreja de Santa Quitéria de Meca está classificada como imóvel de interesse público desde o ano de 1949. Também daqui de Meca, no século XVI, foi prestar serviço na Índia um soldado de nome João de Carvalho. É já profano caminhar na nossa sala, ficou tão estranho sem te abraçar. E se seguirmos até à freguesia de Cabanas de Torres, e precisamente na localidade de Cabanas de Torres, no ano de 1960, ainda existia, segundo a tradição local, uma casa que teria sido ocupada pelo infante Dom Francisco, irmão do rei Dom João V, nos períodos em que ele ia fazer grandes caçadas aos animais que abundavam na Serra de Monte Junto. Dois estranhos que se cruzaram nos caminhos deste amor. E falando da freguesia da Aldeia Gavinha, como o tempo já é muito escasso, digo, por exemplo, que numa propriedade conhecida por Quinta do Caracol, foi encontrada, alguns anos antes de 1873, uma grande estela funerária romana de calcário que se encontra atualmente no Museu Municipal de Torres Vedras. Para aqueles também que não sabem ou que não se recordam, uma estela era uma pedra, neste caso era uma pedra de calcário, onde eram efetuadas esculturas em relevo ou textos. Neste caso era uma escultura que estava efetuada naquela pedra de calcário e que foi encontrada numa propriedade de Aldeia Gavinha. Hoje essa estela está no Museu Municipal de Torres Vedras. E eu por aqui termino. Quero dizer muito obrigada ao povo de Alenquer, ao Concelho de Alenquer, às suas freguesias, à linda Vila Presépio, que foi um prazer falar do vosso concelho, das vossas freguesias, do vosso património, das vossas lendas. Muito ficou por dizer, mas penso que já levei até aos ouvintes algo mais sobre o vosso concelho. Espero ter-vos sido útil e gostei imenso de estar com Alenquer, porque foi muito bom trazer-vos a voz daí até aqui à nossa Rádio Limite. Todos aqueles ouvintes que já é hábito me ouvirem, já sabem que o vosso lugar está sempre aqui no meu coração, mas há sempre lugar para mais um. E desta vez houve lugar para vários, porque foram muitas as amizades que eu deixei em Alenquer e que estão sempre comigo. Amizades que se definem por este gesto pequenino que eu hoje encontrei aqui nesta mesa. Doutora Raquel, muito obrigada mais uma vez. Muito boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Fiquem na paz de Deus. Boa noite.